Bem-vindos a Dirty Bite. Pensem, por um momento, na forma como o mundo antigo olhava para os deuses. Quase todas as culturas antigas operavam na base de um contrato muito rigoroso e transacional. Uma espécie de balança cósmica, não é? Exatamente. Tu sacrificas a colheita, os deuses mandam a chuva. Se ofendes a divindade, bem, pagas uma dívida de 100 para equilibrar a balança. É uma estrutura legalista, fria e que, quer dizer, nos dá uma falsa sensação de controle. Se a linha A acontecer, a linha B é executada. Pois, mas a nossa discussão de hoje centra-se precisamente no momento em que essa balança é posta em causa. O que acontece quando introduzimos, no meio desta mentalidade de contrato, um evento que destrói a própria balança? Nem mais. A grande questão é esta. Será que a história central do cristianismo, a narrativa da Páscoa, é a execução do maior e mais rígido contrato legal de sempre, escrito desde o início dos tempos? Ou será um ato de amor tão radical e espontâneo que quebra a espinha dorsal de qualquer religião baseada no medo e na dívida? E para explorar isto, nós vamos debruçar-nos estritamente sobre os comentários exegéticos de Marie-Noël Tabout, presentes no blog de Thierry Jalás. O material de origem destaca imenso o tema da liberdade nas passagens dos Atos dos Apóstolos, da primeira carta de Pedro, do Salmo 16 e do Evangelho de Lucas, com o episódio de Emaús. E eu estou firmemente do lado de que a análise de Tabout prova que o cerne do texto é a natureza gratuita e libertadora do amor divino, que destrói a religião transacional. Não há dívidas para pagar. E eu argumentarei exatamente o oposto. Estou convencida de que o texto sublinha um plano histórico altamente estruturado, onde os eventos são o cumprimento inevitável de um desígnio predeterminado. Vamos lá ver as nossas posições, então. A perspectiva que eu defendo baseia-se na recusa explícita de Talbot que exista um sistema de demérito ou uma exigência punitiva por parte de Deus. Se olharmos para o episódio de Emaús, Talbot explica que Cristo teve de sofrer não para apaziguar o Pai, não como um pagamento. Mas a palavra lá é necessário, certo? Certo, mas a necessidade era a demonstração extrema de um amor que vai até ao fim, enfrentando o ódio e a morte de frente. E mais, na primeira carta de Pedro, a redenção é descrita como totalmente gratuita. Não fomos comprados com ouro ou prata. Isto liberta a humanidade de uma conduta superficial e muda completamente o paradigma. Passamos do medo servil para a confiança filial. Mas o meu ponto de partida é bastante diferente. Eu defendo que o texto está profundamente enraizado num roteiro divino, inalterável. Eu apoio, por exemplo, no discurso de Pedro no Pentecostes. Lá é afirmado categoricamente que Jesus foi entregue segundo o plano bem definido e a presciência de Deus. Mas isso não anula o amor da ação em si. Mas enquadra o amor, não é? A própria narrativa de Emaús exige que Jesus explique todas as escrituras aos discípulos para provar que estes eventos eram uma necessidade histórica e profética. Ou seja, embora o amor esteja obviamente presente, ele opera estritamente dentro de uma estrutura determinista e de continuidade com o Antigo Testamento e não como uma ruptura espontânea e anárquica. Pronto, mas vamos explorar esse significado da necessidade. O tal era necessário sofrer. Em Emaús, há esta tensão explícita no comentário sobre o porquê de Cristo ter de sofrer. Exato. E eu sublinho a recusa da autora em ver a relação com Deus em termos de balança, de mérito ou aritmética ao cálculo. A necessidade era puramente revelatória para a humanidade. Cristo tinha de sofrer para nos revelar a extensão daquele amor livre. Eu percebo a tua leitura, mas tu tens de lidar com os Atos dos Apóstolos. O texto lembra-nos que a morte ocorreu, sim, pela mão dos ímpios, mas sob o tal plano bem definido de Deus. Isto quer dizer, sugere claramente um mecanismo onde o sofrimento é um requisito estrutural da profecia. Estava escrito, teve de acontecer daquela maneira. Não há como fugir a esse determinismo. Espera aí. Para quem nos está a ouvir e está habituado a esta ideia de que se estava tudo descrito, logo é um processo robótico, deixa-me tentar usar uma analogia aqui. Imagina um pai que descobre que o seu filho está preso dentro de um edifício em chamas. Certo. O pai sabe que se entrar vai sofrer queimaduras terríveis, talvez até morrer, mas ele entra, tira a criança de lá e acaba por sacrificar a própria vida. Foi necessário que o pai sofresse? Nesse cenário, sim, inevitavelmente.
Mas não porque um juízo tenha condenado a esse castigo, não porque houvesse um contrato legal assinado que o obrigasse, foi necessário devido à física do fogo e, claro, à profundidade do seu amor. E eu questiono-te se a tal presciência de que falas, se esse pai soubesse de antemão que a casa ia arder, isso anulava a gratuidade desse ato de amor? A tua analogia é engraçada, eu admito. Mas ela falha redondamente num aspecto crítico. Na tua analogia, o fogo é um acidente. O pai apenas reage. Mas na teologia que estamos a analisar, Deus não é só o pai que corre para o edifício. Ele é o arquiteto que desenhou a casa, que sabia que ela ia arder e que deixou instruções escritas aos profetas séculos antes sobre como e a que horas o resgate ia acontecer. Mas isso não muda a natureza não transacional da coisa? Muda completamente. Porque se a força motriz é o amor espontâneo que tu dizes, por que razão o texto depende tão obsessivamente da validação de textos antigos e profecias? Se o pai apenas salva o filho por puro amor espontâneo, ele não precisa de parar para mostrar a planta do edifício aos bombeiros para validar a sua ação. Eu vejo onde queres chegar, claro. Pedro usa o Salmo 16 de David para provar aos peregrinos que Jesus é o Messias. Ele precisa da tradição judaica para validar a ressurreição. Isto sugere um guião previamente escrito, onde ninguém pode improvisar uma única linha. Pois, mas nós não podemos cair na armadilha de reduzir o Antigo Testamento a um mero acessório. A Tabut é muito clara neste ponto. Tratar os profetas como um faire-valoir, um mero truque de magia que prevê o futuro, é empobrecer o texto. Os profetas falaram para a sua época. Mas acabaram a prever eventos futuros com uma precisão matemática. A questão é que essa continuidade retrata aquilo a que a autora chama de a longa paciência de Deus. Não um determinismo cego. O Salmo de David falava do próprio David. Ele não queria ser abandonado no mundo dos mortos. Os primeiros cristãos apenas pegaram nisso e disseram: isto é a essência do amor divino, que culmina agora. Não é um guião robótico, é a coerência de uma relação amorosa ao longo da história. Tudo bem, mas mesmo que eu te conceda que não é apenas um código de barras teológico, repara no que esta estrutura impõe sobre a natureza da nossa liberdade. O material curado pela Tabut e pelo Jalaz destaca imenso o tema da liberdade e eu tenho reservas profundas sobre o que tu consideras ser essa libertação da humanidade. Puramente transacional? É a libertação de uma conduta superficial, como diz o texto? Pois, é muito bonito, mas levanta problemas. O Salmo 16 descreve o privilégio dos consagrados, os levitas, que serviam no templo, que não tinham terras. Eles pertenciam a Deus. O que eu argumento é que esta tal liberdade não é a liberdade autónoma moderna que nós tanto gostamos de imaginar. Assemelha-se mais a uma mera transferência de propriedade para uma nova ordem divina. Uma transferência de propriedade? Sim, foste tirado do faraó e passaste a ser propriedade estrita de um Deus soberano. Exige uma fidelidade estrita contra a idolatria. Onde é que está a liberdade radical que rompe com qualquer exigência legal aí? Mudaste de senhor, apenas. Bem, eu tenho de intervir aí porque estás a olhar para a estrutura e a ignorar a transformação interior que a autora expõe de forma tão bela. Se a redenção fosse apenas uma transferência de obediência legal de um patrão para outro, como é que explicas a ênfase brutal de Tabut na passagem do medo para a atitude filial? Eu não ignoro a atitude filial, mas ela continua a exigir obediência completa. Sim, mas é uma mudança na essência. Tabut diz que nós passamos da atitude de medo e desconfiança do escravo para a atitude filial. Quando a primeira carta de Pedro fala em temor a Deus, no passado isso significava o terror de ser castigado, o medo de que o contrato legal caísse em cima de nós se falhássemos à linha B. Mas o texto redefine isto como ternura. Ternura filial, certo? Ora, essa mudança não representa uma transformação ontológica profunda e radicalmente libertadora. A obediência de um filho que confia infinitamente no amor de um pai não tem nada a ver com o cumprimento rígido de um contrato de propriedade. A religião do medo morre aqui. Eu aceito a beleza dessa transformação filial, não nego o salto qualitativo brutal entre ser escravo e ser filho, mas, repara, o meu argumento inicial continua de pé. Essa passagem de escravo a filho só acontece porque o comboio nunca saiu dos carris proféticos.
Em Emaús, os discípulos só experimentam essa libertação emocional que tu descreves tão bem depois, e nota bem, só depois de o seu intelecto ser realinhado com a matriz predestinada. Era necessário que tudo isto acontecesse. Mas o clique não acontece na palestra sobre as profecias. O clique dos discípulos de Emaús não é intelectual, é relacional. Eles não o reconhecem enquanto ele cita as Escrituras. Eles só o reconhecem no partir do pão. A teoria estava lá, mas foi o gesto de comunhão que provocou a libertação autêntica. Mas não podes descartar as horas que ele passou a explicar o Antigo Testamento no caminho. A estrutura histórica e a intimidade andam de mãos dadas, é isso que tento mostrar. Sim, e eu acho que é o momento certo para tentarmos resumir as nossas posições à luz de tudo isto. A minha perspectiva mantém-se. A exegese de Tabut desconstrói de forma sublime a religião transacional. Ela revela-nos uma narrativa movida pelo amor gratuito, pela recusa da contabilidade divina e pela profunda passagem do medo servil para a liberdade de sermos filhos. E do meu lado, eu reitero que essa mesma narrativa é, na sua gênese, impossível desligar da sua espinha dorsal profética. A continuidade histórica e o plano pré-determinado de Deus, com todas as suas exigências de cumprimento do Antigo Testamento, são a estrutura que permite compreender todos os eventos. O amor filial acontece, mas dentro da casa desenhada pelo arquiteto divino. E, no fundo, creio que há um ponto claro de convergência entre nós. Quer puxemos para o lado da liberdade radical, quer para o da estrutura histórica, o texto demonstra inequivocamente que a experiência destes primeiros cristãos, no Pentecostes ou em Emaús, exigiu uma mudança de paradigma colossal. Sem dúvida. Eles tiveram de fazer uma releitura completa e radical da sua própria história, do seu próprio sofrimento e da sua tradição judaica, para conseguir acomodar o mistério que Cristo representava. E este é o grande valor de confrontarmos hoje estas duas perspectivas. A presciência e a arquitetura divina versus o amor incondicional e radicalmente livre. Ajuda-nos a perceber a enorme sofisticação da construção teológica e, claro que o material de origem contém ainda muitas outras camadas de análise e nuances que merecem ser exploradas com calma. Exatamente, nós mal arranhamos a superfície de todos os textos propostos pelo blog. E não precisamos de todo de declarar que a tua leitura anula a minha ou vice-versa. A tensão entre o plano e a liberdade é precisamente o que torna estes textos tão vivos após milénios. É essa mesma tensão que nos fascina e que nos obriga a voltar a eles. Obrigado a todos por nos acompanharem em mais uma excelente discussão. Fiquem connosco para continuarmos a questionar as ideias estabelecidas. Até à próxima.